Vamos falar sobre psicologia. Por que psicologia? Porque se a gente quer fazer uma teologia séria, verdadeira, a gente precisa de conhecimentos outros, tá? A gente precisa de conhecimentos outros. É o que qualquer ciência faz para estudar melhor os seus objetos de estudo. Então, qual é o nosso objeto de estudo? Deus. Como teologia, Deus é o objeto de estudo. Agora, como estudar Deus? Pela Bíblia. Não. Se você quer fazer um trabalho sério, você não vai só pela Bíblia. Tem muita coisa que Deus fez. São vestígios de Deus, né? Você tem o universo. Você tem o ser humano, as pessoas. Então, são vestígios de Deus. Tá bom? Quando você quer fazer um trabalho sério, né? Não espiritualizado, mas sério, então você vai ver que a Bíblia é fundamental, é importante. Inclusive, a Bíblia serve como fonte para outras ciências. Por exemplo, história. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro histórico, tá bom? Mas do jeito que ela é, respeitando a maneira como ela é, a história pode se servir de informações que a Bíblia tem. Entende? Então não há problema de usar outros conhecimentos para a gente alcançar conquistas, não é? Para a gente ter conquistas nos nossos estudos, inclusive sobre Deus. Ora, como é que eu posso conhecer Deus conhecendo o ser humano, no caso da psicologia, o psique humano? Como é que eu posso? Nós somos vestígios poderosos sobre Deus. O ser humano é um vestígio poderoso, maravilhoso a respeito de Deus. Se você souber estudar direitinho, você conhece o ser humano, você vai ter muitas informações sobre Deus. É de assustar quando pessoas, por exemplo, que mexem com o corpo humano, conhecem todo esse mecanismo do corpo humano e não acreditam, não entendem a existência de um ser, não é, que seja inteligente para fazer uma coisa como esta. É de assustar. Tem que ser muito ignorante. Não quer dizer que o cientista, quando faz ciência, tenha que admitir Deus. Não, de maneira nenhuma. Então não é ciência. Admitir Deus não é ciência. Tá bom? Mas o indivíduo, a pessoa cientista, entendeu? Se ele não crê num Deus poderoso, capaz de fazer uma coisa tão inteligente como o ser humano e a mente humana, totalmente diferente dos animais, totalmente, mesmo com todas as semelhanças que tem, né? Mas tão diferente ter paciência, aí a gente tem que respeitar, mas é complicado, né? A pessoa não admitir um ser inteligente fazer uma coisa tão poderosa quanto essa. É por isso que a psicologia ajuda quando a gente quer fazer uma teologia séria, profunda, tá? Então vamos ler aqui, esse texto sobre a psicologia e a gente pode ir retirando algumas informações para a teologia. Como toda ciência, o objeto da psicologia é a descrição, a explicação, a previsão e o controle do desenvolvimento do seu objeto de estudo. Como os processos mentais não podem ser observados, o que acontece, as mudanças, as pessoas estudam fisicamente e quimicamente o que as células do cérebro executam. Mas saber como é que isso funciona para que tanto pensamento, tantas ideias, tanta coisa, tantas informações estejam dentro de um cérebro, aí eles ainda são muito burros, com todo o respeito que a gente pode ter para eles. Então, como os processos mentais não podem ser observados, mas apenas inferidos, torna-se o comportamento o alvo principal dessa descrição, explicação e previsão. Mesmo as novas técnicas visuais da neurociência
que permitem visualizar o funcionamento do cérebro, não permitem a visualização dos processos mentais, mas somente de seus correlatos fisiológicos, ou seja, daquilo que acontece no organismo enquanto os processos mentais se desenrolam. Então, não consegue ver como é que funciona, né, toda a questão desses pensamentos, mas tem uma coisa que eles podem analisar. Olha aí, a ideia é conhecer os processos mentais. Mas já que eu não tenho acesso aos processos mentais, como é que funciona isso? Agora então eu vou pegar algo que tem a ver com eles, que é o comportamento. O meu processo mental é que me leva a um determinado comportamento. O meu processo mental é que faz com que alguns órgãos meus, alguns hormônios meus atuem. Bom, já que eu não posso conhecer tudo que ocorre na minha mente, então eu vou estudar tudo isso pelo meu comportamento e pela ação e reação dos meus hormônios e dos meus órgãos no meu corpo. Entendeu? Então, são maneiras também que servem para a gente estudar. É como eu acabei de falar, não podemos manusear Deus, então a gente pode conhecer Deus pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele faz. É assim, então a mesma coisa a psicologia trabalha, né, para fazer o estudo dos complexos, né, que estão nas nossas mentes. Descrever o comportamento de um indivíduo significa, em primeiro lugar, o desenvolvimento de métodos de observação e análise que sejam os mais objetivos possíveis e, em seguida, utilização desses métodos para o levantamento de dados confiáveis. A observação e a análise do comportamento podem ocorrer em diferentes níveis, desde complexos padrões de comportamento, como a personalidade, até a simples reação de uma pessoa a um sinal sonoro ou visual. Então, esses comportamentos, essas reações do corpo podem ser analisadas de várias maneiras. Por exemplo, como é o meu comportamento normal? Como é que as pessoas rapidamente percebem que sou eu? Isto é resultado de toda essa atuação mental que eu tenho. Entende? A outra coisa é que ele menciona aí pequenos detalhes. Qual a reação do meu corpo? Qual é a minha reação? Qual a reação dos meus hormônios diante de um determinado som que eu escutei? Diante de alguma coisa que eu senti nos lábios, né? Na minha língua, né? No meu paladar, a partir de um paladar, a partir de uma informação que meu paladar pegou. Qual é a reação do meu corpo? Né? Quando eu boto uma gota de limão na minha língua, né? Qual a reação do meu corpo em relação àquilo? E assim por diante. Entendeu? Então, eu não conheço como é que funciona a minha mente, mas eu vou estudar esses detalhes do meu comportamento e das ações do meu corpo. Aqui está, então, a introspecção é uma forma especial de observação. Ver mais abaixo, né, no estruturalismo. Vamos ver isso depois. A partir daquilo que foi observado, o psicólogo procura explicar, esclarecer o comportamento. A psicologia parte do princípio de que o comportamento se origina de uma série de fatores distintos, variáveis orgânicas, disposição genética, metabolismo, né? Então, o meu comportamento tem muito a ver com hormônios, tem muito a ver com o metabolismo, né, que eu faço daquilo que eu me alimento, tem a ver com... Enfim, tem uma série de fatores que vão determinar o meu comportamento. Cadê? Disposicionais, né? Então, aí o meu temperamento, minha inteligência, minha motivação também vai influenciar no meu comportamento. E situacionais,
que é a influência do meio ambiente, da cultura, dos grupos de que a pessoa faz parte. Então, tudo isso vai influenciar o meu comportamento. As prévias em psicologia procuram expressar, com base nas explicações disponíveis, a probabilidade com que um determinado tipo de comportamento ocorrerá ou não. Com base na capacidade dessas explicações de prever o comportamento futuro, se determina também a sua validade. Controlar o comportamento significa aqui a capacidade de influenciá-lo com base no conhecimento adquirido. Essa é a parte mais prática da psicologia que se expressa, entre outras áreas, na psicoterapia, que é o tratamento em si, que a psicologia atua na vida de uma pessoa, no comportamento de uma pessoa, na vivência mental, psíquica de uma pessoa. Tá bom? Então, tudo isso até ilustra bem a questão da teologia. Eu não tenho acesso direto a Deus, não é, para poder estudá-lo, mas eu tenho acesso a tudo que ele fez, que ele faz, como ele, não é, como o ser humano atua. Tudo isso ajuda para a gente conhecer melhor Deus. É por isso que a psicologia é importante para a teologia, porque a própria psicologia, né, não tem acesso direto também aos nossos processos mentais, mas estuda ele através do que ele gera na nossa vida, no nosso comportamento e nas nossas reações, né, normais no dia a dia. Tá bom?